Olá, tudo bem? Aqui é o Flávio falando e sejam muito bem-vindos às minhas redes e ao meu canal. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o tal, eu falo tanto dele, do tal segredo da musicalização. Mas afinal, o que é o segredo da musicalização? Por que eu falo tanto desse segredo? Será que existem alguns segredos que ninguém conta? Será que existe algo secreto que é de posse puramente e simplesmente dos professores de música, e que é o grande tesouro da musicalização? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E a grande pergunta é: o que é o segredo da musicalização? O que é este segredo? O segredo, né, como vocês sabem, o segredo é algo que a gente conta somente para algumas poucas pessoas. E este segredo, normalmente, ele é passado em ambientes, né, ambientes acadêmicos e tudo mais, e a gente aprende, enquanto professor de música, alguns truques de musicalização, né, que muitas vezes vêm de técnicas musicais, de técnicas de fundamentos da música. E eu digo que são segredos, né? Por que eu falo que são segredos? Porque estes segredos, eles normalmente não são passados para a maioria das pessoas, porque eles são realmente técnicas musicais, e estes segredos, eles são um pouco complexos de serem explicados. E realmente, se eu fosse falar sobre cada um desses segredos aqui, vocês de fato não iam entender nada. Realmente, porque são segredos, talvez vocês entendessem um pouco e tudo mais, mas são segredos em que, se eu ficar falando e falando e falando, eles são muito difíceis. Então é muito mais fácil, como tem no meu blog, como eu vou falando aqui nos meus vídeos, eu vou mostrando alguns exemplos de como esse segredo pode ser passado, né? Então tem vídeo que eu falo sobre a transformação, a repetição e a transformação das brincadeiras. Tem vídeo que eu falo sobre a improvisação. Todos esses são formas ou alguns aspectos dos segredos da musicalização que a gente aprende normalmente num curso de música, na faculdade e tudo mais, e que são truques e técnicas musicais que a gente utiliza para potencializar o ensino de música, para potencializar a prática musical. É todo professor que utiliza, o professor de música que utiliza esses segredos, esses truques, essas técnicas pedagógicas, esse grande tesouro pedagógico que são os segredos? Não é. Não são todos os professores que utilizam esses segredos, justamente porque tem-se também que muitas vezes ensinar música, dissemina-se muito por aí, né, que ensinar música ficou conhecido como passar uma atividade, passar uma música, ensinar uma coreografia. E não é só isso que é ensinar música. Ensinar música está ligado a um processo de aprendizagem, tá ligado a um processo de sensibilização musical que é um pouco mais complexo e mais longo, ele é mais distribuído ao longo do tempo do que puramente ensinar uma música, uma coreografia e repetir essa coreografia. Tem um vídeo que eu falo sobre repetição e transformação, e vocês vão ver nesse vídeo que as possibilidades são inúmeras dentro de como você pode fazer com uma única brincadeira, né? E aí, isso é que esses segredos, eles estão muito ligados, como eu disse, a técnicas musicais, estão ligados a fundamentos da música, e que são meio chatos de explicar, de se falar, mas quando você aplica na prática esses segredos, você vai ver que eles são muito mais simples. Dá um pouco de trabalho de se aplicar, né? Porque você tem que ter uma metodologia para aplicar, né? E toda metodologia implica em você ter atenção com o seu trabalho, mas o segredo, ele é de fato algo que é um atalho na vida, né? O segredo, ele te ajuda, ele te beneficia para que você consiga potencializar a sua prática musical, potencializar a sua prática de ensino, seja ela pedagógica, enfim, do ensino puramente da pedagogia, ou potencializar a sua prática de ensino pedagógico musical. O segredo, ele te ajuda também a ensinar de maneira mais, como que eu posso dizer? Ensinar de maneira mais fácil para as crianças.
as crianças conseguem, quando você utiliza essas técnicas, esses segredos, você consegue fazer com que a criança assimile determinados conteúdos de maneira muito mais facilitada. Acaba que você vira um facilitador do ensino, porque algo que poderia ser muito complexo para a criança aprender a letra de uma música, entender a história que essa música traz, através dos segredos da musicalização, desses grandes segredos, você consegue fazer com que a criança saia de um ponto a outro muito mais rápido, que ela consiga atravessar essa barreira do ensino ou ir além do cercado dela, consiga transpor essa zona de aprendizagem dela para uma zona de aprendizagem potencial maior, de maneira mais fácil, rápida e de fato efetiva, entendeu? Então você consegue muitas vezes triplicar, quadruplicar o seu ensino. O que você ensinaria em uma semana, você consegue ensinar em 2, 3 dias através desses segredos. É realmente muito potente os segredos da musicalização. E aí, a, a grande questão em torno disso, como eu disse, é que os professores normalmente não usam. E aqueles que usam esses segredos, eles fazem, eles muitas vezes eles passam esses segredos de forma pronta para as pessoas. Então, muitas vezes, quando a pessoa chega para você e te mostra uma atividade, você fala: Nossa, que atividade, que proposta fantástica! Aquela atividade já está impregnada de diversos segredos e as pessoas não ensinam o mecanismo daquele segredo, não ensinam o que está por trás daquela proposta e daquela atividade. Então você fica refém, muitas vezes, da atividade, da proposta e da música que você recebeu para trabalhar com aquela música que você recebeu de maneira engessada. E aí, muitas vezes, eu vou dar uns exemplos aqui para vocês verem que eu também não estou guardando o segredo para mim. A questão é quando você encontra uma música sobre partes do corpo, e aí você encontra uma gravação de uma música que diz, é, por exemplo, para mexer o braço, mexer a perna, mexer a cabeça e tudo mais, e aí você encontra uma gravação desse jeito e você fica refém dessa gravação e você fala: Puxa vida, só existe essa música, a grande música que eu vou usar para trabalhar os movimentos corporais. Mas na verdade, quando você canta com as suas crianças, você tem a possibilidade de incorporar esse mecanismo pedagógico de mexer as partes do corpo em qualquer música. E isso aparece na prática de musicalização de muitos professores, de transformar uma música que tá fazendo ao vivo enquanto vai cantando, para que você potencialize essa prática utilizando, por exemplo, movimentos corporais. Ou, por exemplo, quando você tem muita música não, tem uma ou duas músicas por aí que trabalham expressões faciais. E aí você só usa essa uma ou essas duas músicas para trabalhar as expressões faciais com as crianças, porque elas são as únicas. Aquela cara de quê? Como é que é? Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer. Tararara. Então, essa cara de quê? Você vai pensar: puxa, só existe essa música com expressão facial e toda vez que eu quiser trabalhar a expressão facial com as crianças, eu tenho que recorrer a essa música. E não, não é verdade. Você pode, por exemplo, nem está no script aqui do roteiro fazer isso. Vou dar um exemplo, por exemplo, como você pode fazer isso com, com a música Se Essa Rua Fosse Minha. Estava ouvindo ela hoje, não me veio outra na cabeça. Ouvi uma versão lindíssima dessa música, eu vou fazer com ela. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar para fazer uma expressão com o meu rosto para também poder cantar. Eu vou fazer uma expressão que vem de dentro do coração. Eu vou fazer uma expressão e vou fazer uma expressão de triste. Pronto. E não precisa ter uma rima nem nada especial. Você só coloca no meio da brincadeira, no meio da música, o que você quiser.
quando você utiliza o segredo da improvisação, que está em outro vídeo, quando você utiliza o segredo da transformação, que está em outro vídeo, e aí você junta esses segredos e você consegue transformar a música, é lógico que cantar, que também está em outro vídeo, a potência de cantar, e você consegue usar esses segredos de forma que você consiga você não precise ficar refém de uma música, refém de uma atividade para planejar sua proposta. Você planeja sua proposta, você escolhe a música e você faz o que você quiser com essa música, entendeu? Então você consegue ampliar o seu repertório e multiplicar o seu repertório com segredo. Esse é o grande trunfo dos segredos da musicalização. Multiplicar o seu repertório, conseguir fazer com que um repertório, com que uma música consiga se transformar em 16, em 20, em 30 atividades a partir de uma única música, de uma única brincadeira. Isso é o grande trunfo do segredo da musicalização, a multiplicação do repertório, para que a gente não precise ficar sempre pesquisando novas músicas, não precise ficar sempre indo atrás de novos repertórios. Você pode ter um repertório base de 10 músicas e fazer com que essas 10 músicas lhe rendam 300 atividades. Isso é totalmente possível. Exatamente da forma como eu ensino no curso Segredos da Musicalização. É, enfim, e tem um outro curso Brincadeiras para Cantar e Dançar que é muito acessível e que ele também tem alguns desses segredos lá dentro dele, você consegue acessar também. Mas o curso maior, Os Segredos da Musicalização, ele mostra realmente de uma forma passo a passo, completinha, tudo que você vai precisar para multiplicar o seu repertório, pelo menos em 16 vezes. Então, 16, eu acho que é 18. Agora eu esqueci quanto é. 3, 16, 18. 18 vezes, pelo menos 18 vezes. E aí você vai me dizer, mas Flávio, são técnicas de música, são fundamentos da música, eu não fiz faculdade, não fiz curso, não tenho especialização na área, como é que eu vou chegar no segredo da musicalização através de técnicas que não são da minha área? E eu vou dizer, um bom professor de música, para você, né, eu falo aqui para as pedagogas, eu falo para as professoras, é o meu foco de trabalho, é chegar numa sala de aula, não numa sala de aula de um professor de música, mas chegar em uma sala de aula de uma professora pedagoga, principalmente de educação infantil. Então, um professor de música que esteja dialogando com você, que esteja querendo que você consiga levar esses segredos para frente, potencializar o seu repertório, transformar a sua prática pedagógica e transformar a realidade das crianças, esse professor te entrega as coisas não prontas, mas ele te entrega todas as ferramentas que você vai precisar para de fato causar essa transformação. E isso é necessário, não é entregar pronto, é você ensina o caminho pelo qual você chegou nessas ferramentas, né, principalmente, e você pega a sua caixa de ferramentas e entrega para a pessoa, porque não é todo mundo que tem a possibilidade de desenvolver essa caixa de ferramentas. Essa caixa de ferramentas pedagógicas, ela é muito complexa e levou muitos anos de estudo para eu chegar nessa caixa de ferramentas e para outros professores chegarem nas suas caixas de ferramentas. E aí, normalmente, os professores pegam uma ferramenta e te entregam de uma forma pronta, sem explicar como eles chegaram nela. E ele faz você ficar refém dele. Eu te entrego todas as minhas ferramentas e te explico como eu cheguei nessas ferramentas. Eu acho que essa é a grande diferença do meu trabalho. Eu não fico retendo o conteúdo, eu não fico segurando aquele conteúdo para mim e te impedindo de alçar novos voos com esse conteúdo. Então fica de olho no meu canal, continua acompanhando aí, porque tem muita coisa para vir, eu vou te entregar muita coisa por aqui. E aí você vai me dizer, mas poxa vida, mesmo com essa caixa de ferramentas, dá muito trabalho, porque eu tenho que entender o processo, muitas vezes eu tenho que aprender uma música nova, eu tenho que cantar com as crianças, e eu vou dizer,
para você uma coisa muito importante, e você já deve saber dessa frase provavelmente: educação dá trabalho. Educar uma criança dá muito trabalho. E aí a grande questão é: será que esse tanto de trabalho que você vai ter não vale o futuro dessa criança? Eu acho que essa é a grande questão. E aí eu te deixo essa reflexão e vou te mostrar aqui, por exemplo, uma brincadeira, uma parlenda, e que é uma música de corda, que é a Salada Saladinha, muito conhecida. Eu conheço desde pequena essa música, quando eu pulava corda e brincava com os meus amigos e as minhas amigas. E ela é assim: salada saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, foguinho, fogão. E aí, quando a gente estava pulando corda no fogão, a corda ficava mais rápida e a gente tinha que pular numa velocidade muito maior. E aí eu pensei aqui em como eu posso, por exemplo, utilizar essa música, fazendo essa música com percussão corporal, que a gente pode fazer assim, ó, desde o básico com palmas, salada saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, foguinho, fogão, só com palmas. Ou eu posso usar sons do corpo diferentes para cada parte da música. No salada saladinha eu posso usar palma, no sal, pimenta, fogo, foguinho eu posso usar peito, sal, pimenta, fogo, foguinho, e no fogão eu posso usar estalo. Vamos ver como é que fica. Salada saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, foguinho, fogão. Se as crianças não fizerem estalo, eu costumo substituir o estalo por uma palma de 2 dedos. Então ficaria salada saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, foguinho, fogão. Aí imaginem um monte de crianças fazendo isso aqui, vai parecer um som até de estalo de óleo, de fogo quente mesmo, estalando. E aí você pode fazer essa brincadeira do lento para o rápido, como do rápido para o lento. Do lento para o rápido é desse jeito que eu falei, e você pode exagerar isso para tornar a brincadeira mais lúdica ainda. Salada, saladinha, bem temperadinha com sal, pimenta, fogo, foguinho, fogão. E aí você acelera. Ou você começa com ela mais rápida e vai pro lento, e aí você faz uma modificação no final da música. Salada, saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, fogão, foguinho. E aí você foi do rápido pro lento. E aí Essa música não dava pra fazer com expressão corporal? Ou expressão facial, tipo careta? com expressão facial, Não dá, né? talvez dê. Vamos pensar um desafio aí. Como que a gente pode fazer? Eu falei da expressão facial, seria legal eu dar um exemplo, né? Vamos lá, a gente pode fazer tarada, taradinha, betemperadinha com sal, pimenta, fogo, foguinho, fogão. E aí você pode fazer um gesto no fogão, ou todo mundo chacoalha o corpo. Aí no sal, pimenta, fogo, foguinho faz gestos, por exemplo. Vamos tentar assim. Então pode todo mundo com a língua para fora, falando. Taralha, vai, faz comigo. Agora você deu a ideia, você vai ter que fazer. Tá Vai lá. Taralha, taradinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, foguinho, fogão! Aí eu não vou chacoalhar todo aqui, né? Porque eu não sei se cabe no vídeo, mas seria fogão! E aí todo mundo chacoalha o corpo, entendeu? E aí você usou a expressão facial, né? É que eu fiz com o corpo todo, né? Mas você pode fazer só as pausas, fogo, foguinho, só com hum, hum, sei lá, você Boa. pode fazer, sei lá, só com os olhos. Fogo, salada saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, foguinho, fogão. Entendeu? Você pode fazer só com expressões faciais. Dá também.
Talvez essa não seja a melhor música para Então, por fazer isso isso, que me veio aqui mas dá para você transformar. Como a gente vem sempre fazendo nos vídeos, né, transformando as brincadeiras, levando de uma forma diferente, acho que foi um desafio legal esse de transformar ela. E aí eu vou deixar uma dica prática, dá tempo da dica prática? Dá. Então vou deixar uma dica prática que é muito simples, pegar as suas músicas e pegar as suas ideias e transformar essas ideias. Tente criar com uma música a maior quantidade de possibilidades que você tiver. Fazer a música sentado, de pé, só com o rosto, só com as mãos, só com o corpo todo, de olhos fechados, de olhos abertos. Desculpa, solução. De olhos fechados, de olhos abertos, faz também em fila, em roda, tenta anotar todas as possibilidades que você tem com uma brincadeira, e aí você vai ver, quando você refletir bem e conseguir traçar diversas possibilidades, você vai ver que uma única brincadeira, através desses segredos, que muitas vezes você nem sabe que existem, mas você vai ver que transformando as brincadeiras, você acessa de alguma forma esses segredos, você pode transformar essa uma brincadeira em pelo menos 18. Você pode ter certeza que em pelo menos 18 brincadeiras você pode transformar. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, deixa seu like aqui no vídeo. Já aproveita e compartilha e me diz também aí nos comentários se você tem essa prática de transformar a sua brincadeira, se você tem essa prática de mudar a sua brincadeira e multiplicar ela cada vez mais vezes. Esse é o grande segredo da musicalização, multiplicar o seu repertório. E eu vou ficando por aqui. Eu sou o Flávio A1 e até o próximo vídeo.